Daniele Corpas, que bom você estar aqui conosco para conversar sobre o Graciliano Ramos. Você dando continuidade às suas pesquisas, né, sobre literatura contemporânea, mas sempre de olho em toda a tradição literária da gente, né, inclusive dessa etapa aí do modernismo. Fico contente com o convite, vai ser bom conversar com você, porque o Graciliano é justamente para a gente pensar o realismo, que é uma vertente forte na literatura contemporânea, não se pode deixar de lado uma experiência, né, um conjunto de experiências como a do Graciliano, que é pequeno, mas muito denso, né? Uhum. Então, acho que a gente pode... Eu queria começar até conversando um pouco sobre essa relação do Graciliano com a primeira geração modernista, chamada primeira geração modernista, né? Porque o Graciliano Ramos fez questão de se posicionar, manter uma diferença, né? Uma perspectiva crítica em relação à obra dessa primeira geração, e depois com algumas nuances, né? Aí eu queria começar a nossa conversa um pouco por aí, né? É muito apropriado, porque você falou da necessidade da gente, para pensar a literatura contemporânea, ter esse lastro aí, essa tradição na qual ela se inscreve. O mesmo vale para a crítica, né? Então, é um ponto forte na discussão crítica sobre a literatura brasileira, esse embate justamente entre o primeiro modernismo, que é o modernismo de 22, a fase heróica do modernismo, a fase utópica do modernismo, né? E esse segundo momento que, de alguma maneira, tem uma ligação com esse momento inicial, mas também se distingue, né? E o Graciliano vai ser uma expressão forte dessa distinção. É um debate grande que vem desde o Mário de Andrade, né, em 42, com aquela conferência dele sobre o movimento modernista, né, quando ele faz uma revisão crítica, uma autocrítica, né, mas, ao mesmo tempo, de uma certa maneira, justifica aquele modernismo de 22 justamente em face da literatura de 30. A gente pode falar do romance de 30, que foi, né, muito forte, como o gênero forte de 30, né? Se o Graciliano aparece claramente com uma atitude, uma postura, como intelectual mesmo, muito distinta da postura de um Mário de Andrade e do Oswald de Andrade em 22, parece que o Mário reconhece isso ali já em 42, né, nessa conferência em que ele revisita e faz um balanço mesmo, né, daquele momento do modernismo. Ele faz uma crítica forte, quase que reconhecendo uma certa ingenuidade, uma certa leviandade na atitude daqueles modernistas que fizeram uma grande ruptura com os padrões estéticos, mas, ao mesmo tempo, continuaram ingênuos em relação ao andamento da vida brasileira. Uma ingenuidade que já não havia mais num autor como Graciliano Ramos, né? E o que ele apontou, assim, basicamente, como uma divergência dele em relação a esses modernistas, né? E a quem ele atacou mais objetivamente, né? Muito fortemente o Graciliano vai se contrapor a essa postura meio leviana propriamente, né? De cuidado de projeto estético, né, com a linguagem, mas uma desvinculação muito grande com a matéria do dia. O Graciliano é um autor preocupado, engajado o tempo inteiro, né, desde o seu primeiro momento. Tem um engajamento político que não havia naquele momento do modernismo de 22. Né? É que o Lafetard até faz aquela diferença, né, do projeto estético, fazia, né, aquela diferença do projeto estético e do projeto ideológico. É exatamente, né? Isso que eu estava dizendo, que é um ponto de debate crítico, né, nesse período aí de 22 à década de 30. Quer dizer, vem o Mário em 42 já levantando essa discussão, reconhecendo que há uma fase talvez mais madura, né, de enfrentamento da matéria brasileira em 30, em escritores como Graciliano, mas, ao mesmo tempo, o próprio Mário sublinha que o espírito revolucionário modernista, se não me engano essa é a expressão que ele usa, foi uma base que criou lastro para o realismo de 30. É curiosa a diferença entre o Jorge Amado e o Graciliano Ramos no modo de encarar essa tomada de posição em relação à primeira geração, que ambos
se posicionam diferentemente dos escritores da primeira geração, né? Especialmente uma primeira fase da obra de Jorge Amado, né? A fase dele mais ligada à questão mesmo, à discussão da luta de classe, da questão social, racial, assim, de uma forma muito ligada à questão da luta de classe, né? Mas como é diferente o modo adotado na ficção do Jorge Amado e do Graciliano, né? De encarar isso, de trabalhar com isso. Por outro lado, também, esse primeiro Jorge Amado, ele tem, acho que o viés ou a ponte de comunicação entre eles é essa preocupação em dar representatividade literária a camadas sociais que estão excluídas da literatura, né? Ou que não são produtoras de literatura, digamos assim. Que no Graciliano vai aparecer mais em Vidas Secas, né? Mas mesmo Paulo Honório de São Bernardo já é um personagem que fica meio caminho entre, né, o oprimido e o opressor. Ele é uma mistura, né? Ele é o oprimido que se torna opressor, né? Mas e ele encena, né, os mecanismos de opressão. Exatamente, né, ele meio que figura isso, né? Figura os mecanismos de opressão. O personagem figura isso, né? Mas no caso do que eu acho que sobressai, no caso do Graciliano, e eu acho que a gente também não precisa ter medo de fazer essas hierarquias, né? O Graciliano é um autor maior, eu acho que ele tem a obra tem mais alcance do que o rumo escolhido pelo Jorge Amado, né? O caminho seguido pelo Jorge Amado não tem o mesmo rendimento em termos de representação da matéria brasileira que vai ter a experimentação do Graciliano Ramos. O Graciliano tem 4 romances, né? Caetés em 33, Angústia em 34, São Bernardo em 36, né? E Vidas Secas em 38. Quer dizer, um lapso de tempo muito curto, na verdade, menos de uma década, no qual ele faz 4 romances totalmente diferentes entre si. Uma experimentação formal. É uma busca, né? Uma busca de como materializar esteticamente essas tensões da sociedade brasileira. Ele vai buscando vários caminhos, em cada um dos romances ele procura realizar aquilo de uma maneira. E o Jorge Amado parece que ele enveredou num só sentido, que no final acaba virando uma receita, né? No primeiro momento não. As primeiras, acho que Terras do Sem Fim, Mar Morto, tem obras do Jorge Amado que tem uma densidade maior de elaboração estética, né? Só que no caso do Graciliano Ramos, todas são assim. Não há como rejeitar. E é curioso esse ponto que você levantou, que a elaboração estética, ela é também em proveito ou na busca de um modo de exprimir alguma questão, né, que tem a ver com a sociedade brasileira, com o indivíduo numa sociedade como a brasileira, né? Não, e não é uma questão em relação à qual o escritor se coloque como um mero observador pretensamente distanciado. Não, o Graciliano Ramos, ele, como na sua posição de intelectual, ele se debate intensamente com esses problemas da luta de classes, né? da tensão social do Brasil. Tanto que a figura do escritor, daquele que escreve, não necessariamente o escritor profissional, mas a figura daquele que escreve está presente nos seus 3 primeiros livros em primeira pessoa. Né? Os 3 protagonistas são sujeitos que escrevem. Então, lidando com a questão da escrita. Então, a posição do intelectual é algo que está no horizonte das preocupações do Graciliano Ramos quando ele lida com essas questões da sociedade brasileira, né? Em Memórias do Cárcere também tem esse autoquestionamento. Quer dizer, não é um projeto pensado embora a elaboração mantenha muita racionalidade e frieza, o homem Graciliano Ramos está muito implicado nisso tudo, né? É a posição dele mesmo que está em jogo ali. E ele avalia isso de uma forma muito crítica. Eu queria também abordar um pouco esse problema da relação de ambos com o Partido Comunista e com o modelo do realismo socialista, não é? Que me parece que foi bastante diferente também, né? Embora eu veja, outro dia mesmo estava lendo no Linhas Tortas,
um comentário do Graciliano sobre Jorge Amado, assim, muito amigável e tal, né? Até porque eles foram do partido ao mesmo tempo, mas você percebe uma diferença grande até em relação a essa questão, né? Sim, sim. Que eu acho que tem a ver com o modo como o Graciliano se coloca mesmo dentro desse seu projeto estético. A posição do intelectual está em jogo para ele ali. Então, tem um problema autocrítico nisso tudo. O Graciliano jamais se dobra ao projeto do realismo socialista. Isso é muito notável. Até porque também, né, é interessante notar isso, porque a adesão dele, a filiação dele ao Partido Comunista é posterior, é de 45. Ele já tinha parado de escrever ficção, quer dizer, ainda lança o Insônia, que é de 47. Mas o seu ciclo, né, a sua fase de busca da forma do romance parece que já tinha se encerrado, como se com Vidas Secas ele tivesse chegado a um ponto, a uma realização de cume, e aí já em seguida não investe mais na forma do romance, não trabalha mais com a forma do romance, escreve alguns contos e envereda pelo memorialismo, né? pela infância, a memória do cárcere, né? Exato. Então, ele não teve o problema, né? Ele, quando militante do partido, não teve que se deparar com esse tipo de orientação, ele não teve que seguir. Teve algumas desavenças, sim, mas em função mais de outros escritores nessa discussão. Enquanto que no caso do Jorge Amado, parece que desde o início, né, até pela adoção do Jorge Amado de um modelo de realismo mais, digamos, convencional, né, havia uma facilidade maior de aderência ao projeto do realismo socialista também, né? Ele pôde até, talvez, encontrar uma fórmula dentro disso, né? Juntando esse projeto com um apelo ao cordel, né? Uma adaptação das tradições brasileiras, né? Como até o Eduardo de Assis Duarte chamou a atenção, né? Ao analisar esse projeto inicial da obra do Jorge Amado, né? Aí eu queria lembrar, você falou do memorialismo e desse momento, então, que o Graciliano decide, vamos dizer assim, ou acaba enveredando por uma utilização da memória mesmo diretamente como matéria do trabalho dele, né? E da experiência pessoal dele, né? Revelar essa experiência, né? Veicular. Eu queria chamar a atenção de justamente desse aspecto curioso, né? Que ele não... ele foi preso antes de ter aderido ao Partido Comunista, né? Essa situação assim, um tanto curiosa que aconteceu com ele, né? E da relação dele com o Estado Novo. Eu queria que você falasse um pouco desses aspectos biográficos, da relação do Graciliano com a política brasileira, com a história brasileira. Pois é, isso é uma né? coisa, eu estava pensando nisso hoje, pensando nessa trajetória, essa biografia, né? Porque é muito frequente na literatura brasileira a figura do escritor que é funcionário público, que é servidor público, né? A carreira pública, né? Tem um livro do Sérgio Miceli, o Intelectuais Brasileira, que ele discute como é que é a inserção social do escritor, do artista, do intelectual, né? E no Brasil a carreira pública, o serviço público é uma opção quase que, né, majoritária em muitos casos, né? Ou a carreira diplomática, né? Enfim, uma série, a gente tem uma lista enorme de escritores do século XX que seguiram a carreira pública, né? Mesmo Drummond, né? O modernismo inteiro parece que esteve sob as asas do Estado, né? E não foi diferente com Graciliano, que foi inspetor, né, do Serviço de Educação do Estado, tinha cargos, né, na década de 30, justamente. Mas o curioso dele é que ele realmente partiu para uma atuação pública mais política, né, quando foi prefeito da cidade lá, de Palmeira dos Índios, antes mesmo de aparecer, de surgir como escritor. E o curioso é que ele aparece como escritor muito em função dessa condição de prefeito, né? Você sabe dessa história? Que é um relatório, né? Sim, Ele é convidado a publicar, na verdade, Caetés, ele é convidado a publicar Caetés, porque havia enviado da província, lá de Palmeira dos Índios,
um relatório sobre a sua gestão na prefeitura e estava tão bem escrito, né, que... O Graça Aranha, não é o não sei Graça se foi o Aranha, não é? Graça Agora eu Aranha, também né, não estou me lembrando quem é descobriu que é o esse- editor que convida e aí ele publica Caetés. E aí a sua passagem, quer dizer, ele fez o inverso, né? Ele veio da vida pública para a literatura, né? Sim, E, não arranjou uma sinecura para poder continuar a ser escrevendo, exatamente. a ser escritor. E esse fato mesmo de ter se candidatado a um cargo público, né, já denota uma militância, né, já de início, né, já bem precoce. Mas quando ele é preso em 36, ele mesmo diz nas Memórias de Cárcere, ele não entende, não sabe exatamente por que tinha sido preso. Na verdade, é um clima geral de caça às bruxas, e ele, como um escritor que tinha uma obra com tom de denúncia social, que punha temas relacionados à luta de classe em jogo, né? Ainda não havia Vidas Secas, que talvez seja o livro em que isso aparece mais fortemente, né? Mas ele já tinha publicado livros muito vinculados a esse realismo nordestino, que era mesmo que se caracterizava por esse tom de denúncia social. Então a prisão dele vai nessa leva, ele vai, né, não é preso como um militante comunista, ele é preso como um intelectual questionador, contestador do status quo, né? E é bem posterior à filiação dele ao partido. E tem uma certa polêmica em relação ao que teria sido mesmo a atuação dele junto ao Partido Comunista, e muitas vezes se diz que era quase que simbólica, né? Que, na verdade, ele não era um militante que participasse das atividades do partido, mas a história não é bem essa, né? Há militantes que conviveram com ele, que testemunham, não, ele fazia reuniões do partido no seu apartamento na Rua das Laranjeiras, né? Estava envolvido, tinha polêmicas, né? Se confrontava justamente com essas direções de censura estética, né? Fez a viagem a Moscou, a Tchecoslováquia, né? Que ele acabou publicando até um livro de memórias dessas viagens, sim, também, impressões de viagem. Né? Nessa fase já memorialística, né? Já nessa fase. Até engraçado, né, que essa fase também corresponde ao reconhecimento dele ser um homem público, né, que tinha coisas a dizer. Exato, né? Sobre vários aspectos, até em relação a essa questão da viagem. E eu lembrei também de um dado curioso, porque aí você estava narrando, né, a repercussão de um relatório dele no Rio de Janeiro, que acaba trazendo o Graciliano assim, para essa cena dos escritores nordestinos que fazem parte de um grupo de nordestinos que são talentosos, novos escritores brasileiros, né, nos anos 30. E eu lembrei de um aspecto que o Antônio Cândido chama a atenção, de que o Graciliano, até no Caetés, ele teve uma primeira repercussão num círculo restrito em Maceió, né? Quer dizer, havia no Nordeste um círculo de pessoas discutindo a literatura, a arte, e ele apresenta até a primeira capa do Caetés, que foi feita para Santa Rosa, né? Aquele fantástico cenógrafo, né? Que infelizmente morreu no acidente, relativamente jovem, novo, né? E que fez depois os cenários do Vestido de Noiva, que seria o grande sucesso, Nelson Rodrigues, em 43. Mas é curioso que ele aponta que havia esse primeiro círculo capaz de reconhecer que ali estava surgindo um escritor, né? Quando o Caetés foi lido por esses amigos, colegas, literatos, intelectuais do Nordeste, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco essa questão, né? O Rio de Janeiro, capital, e os grupos intelectuais em várias regiões que também já se constituíam em forças transformadoras da literatura brasileira. Sim, no Nordeste tem uma irradiação muito forte a partir do Recife, né? Que já vem, que se espraia ali, que funciona mesmo como um polo, né? A figura do Gilberto Freire como uma figura muito marcante, né? Que dinamiza aquele espaço, né? Cultural fora do eixo Rio-São Paulo. Mas você vê, quando a gente discute o debate dessas regiões, né? Fora
da capital, né, do Rio, da capital do país, do Rio de Janeiro, e da capital econômica que já começava a ser São Paulo, né, sempre o ponto de referência volta a ser, né, um desses dois eixos, né? Então, todo esse debate sobre o qual a gente já estava falando antes, dessa geração de 30, né, com os primeiros modernistas, ela vai se dinamizar a partir de uma centralização, né, da discussão literária a partir dos feitos dos primeiros modernistas de 22, né? E aí é curioso porque há uma rejeição mesmo, é uma questão de hegemonia, realmente, né? Estou lembrando agora porque é esse grupo do Nordeste que ganha uma cara própria, né? É o realismo nordestino, é a ideia de regionalismo que retorna mais uma vez na literatura brasileira, alguma coisa que vem desde lá do romantismo, né? Essa preocupação com os diversos rincões do país, né? Esse interesse de revelar o país a partir dos seus rincões. É lógico que no caso do romance nordestino da década de 30 não se trata só disso, né? Tem todo um engajamento político que o Graciliano encarna muito bem. A Raquel de Queiroz, que também de início fez parte do partido. Exatamente. Quer dizer, não se trata simplesmente de mostrar a peculiaridade quase que folclórica de cada região. Tem uma disputa nisso aí, né? E não é uma disputa de uma região com outra, na atitude desses autores como a Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos. Mas o que fica na história da literatura brasileira, talvez como tese hegemônica também, né, é esse centralismo, né, do primeiro modernismo paulista, né, que vai realmente, né, aquilo que a gente estava comentando antes, né, a tese do Mário de Andrade, de que o esteio para o romance de 30 foi estabelecido por esse primeiro modernismo, e depois o Lafetá mostrando que há uma continuidade entre a revolução na literatura feita pelos primeiros modernistas e a tentativa de colocar a literatura na revolução, né, desses escritores militantes, né, filiados ou não a partido, né, a tese do Lafetá vai afirmar que há uma continuidade entre esse momento paulista e o que vem a seguir. Nas adaptações da obra do Graciliano para o cinema, houve talvez também uma oportunidade de se fazer essa mesma experimentação com a linguagem, né? É curioso, né, como Vidas Secas acabou repercutindo também como um dos filmes importantes do cinema novo, portanto, talvez também, de certo modo, né, apropriando esse potencial da renovação de linguagem que existe no romance, esse romance em retábulo, né, Vidas Secas. A narrativa do filme, Nelson Pereira, ela reconstitui de forma cinematográfica, né, muito desse distanciamento em relação aos personagens que o narrador quer dizer, esse curioso equilíbrio entre distanciamento e um olhar penetrante, né, que o narrador do Vidas Secas tem. O filme do Nelson Pereira, acho que tem um momento emblemático nesse filme, que é bem no início, né, o filme em PB, que já traz, né, a escolha da cor também, já traz essa aridez, né, essa secura, né, o contraste, o preto no branco duro e aquele sol rascante vindo de cima, a câmera vai, né, foca o sol de baixo, em contraplano, né? E, claro, o cenário todo muito também, agora vejo, cenário naturalista até, né? Mas a narrativa, ela recompõe, digamos assim, a forma do romance, porque consegue também, assim, com a sua escassez de diálogos, né? Quase não há falas. Não, a música não é só o carro. Exatamente, né? Aquele som, a sonoridade toda, tudo que é som, que é alguma coisa que enche o filme, né? A gente sabe que a música no cinema, ela ambienta, ela, de uma certa maneira, ela acomoda o espectador. E essa acomodação é algo que é inviável diante do romance do Graciliano Ramos, e o filme consegue recuperar isso, né? Ele consegue recuperar um estranhamento e um desconforto diante daquele mundo, daquele universo, e a estranheza daquelas pessoas também, ao mesmo tempo em que
faz aquele mesmo jogo, né, de alternância entre os focos, né? A cada capítulo do romance tem um ponto de vista diferente. O filme também, a câmera mesmo, ela vai aderindo volta e meia a pontos de vista diferentes. Logo no início mesmo, né, na primeira caminhada, tem um momento em que a câmera ela vira o olhar do menino mais velho, que olha para o sol e já está não aguentando mais, e desmaia e cai, não desmaia, mas cai no chão. Até aquela cena genial da baleia, né, que você vê a morte da baleia, né, que é genial no romance, genial no filme também, né? Como é que ele conseguiu traduzir um certo delírio da baleia, né, uma espécie de delírio na hora da morte dela, né? Sim, e sem nenhuma facilitação, né? O filme não tem nada de efeitos mirabolantes, mas também não tem facilitação alguma para a gente acompanhar aquela história difícil. Também não é melodramático, né? Não envereda por aí. É um grande filme, um filme que realmente... Como o São Bernardo, né? E depois Memórias do Cárcere também mereceram filmes que tiveram algum aspecto inovador, principalmente talvez São Bernardo até em relação a Memórias do Cárcere. Sim, Memórias do Cárcere já tem uma narrativa mais convencional, né? Mais linear. O São Bernardo também consegue, principalmente no que se refere à luz, né? A iluminação de São Bernardo, muito fechada, muito opressora e que traduz um pouco esse clima do livro do Paulo Honório, mergulhado, revirando as suas próprias entranhas, né, na sua própria culpa e a sua própria sordidez, né, que vai aparecer naquele ambiente fechado, clausurado da autoanálise que ele faz, né. O filme tem essa densidade, né, parece que na cor, na luz mesmo do filme vai aparecer isso, né. Então, quer dizer, essa experiência do Graciliano, né, com a linguagem, ela também pode ser uma inspiração, vamos dizer assim, uma deixa para se pensar também visualmente novas formas de se narrar, né, de se enfocar a realidade brasileira. Não poderia ser de outra maneira, humana, porque de narrar. aproveitar do Graciliano apenas um enredo é muito pouco, né? É fazer verdade. uma adaptação cinematográfica que fosse contar uma historinha, não é? O caso o que há de forte nos romances do Graciliano Ramos não é a historinha. As historinhas muitas vezes são banais. A história, por exemplo, de Caetés, o primeiro romance, é um enredo, não, é uma vidinha de província, não há nenhum grande acontecimento, mesmo o adultério, né, ele não ganha as proporções de um acontecimento que crie um suspense, né, no leitor. É uma coisa bem corriqueira, amesquinhada mesmo, né? O interessante ali é a exposição que ele faz da atitude daquele rapaz arrivista, né, que sabe buscar, quer dizer, tem uma mediocridade, uma mediania tremenda e um oportunismo também, né, de classe média, bastante, quer dizer, tem uma crítica mordaz ali, né, do Graciliano Ramos, e é isso que interessa, é na perspectiva do protagonista, que é narrador, que está o forte do livro, não propriamente no enredo, né, na historinha. É interessante, então, a gente, no contexto de algumas discussões que teve sobre o modernismo e, vamos dizer, o legado do modernismo, a gente pensar que, além dessa experiência de vanguarda, que chama mais atenção pelo inusitado, pela relação com grandes piruetas, exercícios de linguagem de vanguarda, né, da fragmentação de tudo, da experiência com a palavra, semelhante a que tinha acontecido no modernismo europeu, né, nas vanguardas europeias, a gente teve outras experiências discretas, mas também contundentes e com um tipo de riqueza em outro plano, né, por estarem intimamente ligadas a uma vontade de exprimir alguma situação brasileira, de discutir alguma questão, né, como a do Graciliano, né? E eu acho muito interessante, na nossa conversa, a gente poder ter trazido para esse contexto da conversa sobre o modernismo, essa particularidade da experiência desse tipo de literatura brasileira. Sim, é porque a distinção mesmo, no caso de um Graciliano Ramos, não é tão somente um investimento maior num projeto político, é
é um projeto político contestador. Uhum. E esse projeto político contestador não poderia estar realizado numa forma acomodada, conservadora, né? Daí há uma conjunção aí entre um pensamento político muito crítico, muito severamente crítico, assim como ele era muito, severamente crítico com a sua escrita. Né, tem autocrítico até com a pessoa dele. Exato, também. Né? Tem uma anedota que o Luiz Bueno cruel. conta nesse livro, Romance de 30. Ele diz que Angústia foi o único livro que ele reviu em vida. Ele tinha uma relação conturbada com Angústia, né? Dizia, em certas declarações diz que foi o melhor livro dele, mas ao mesmo tempo também dizia que era um livro mal escrito, e aí pede para o filho ajudá-lo numa revisão de Angústia a cortar alguns quês, que ele achava que tinha quê demais no livro. Né? E aí o filho lê o livro e fala, olha, eu encontrei 3 que dá para cortar realmente, e tem um 4º que você pode cortar, mas aí teria que reformular a frase. E ele falou, ótimo, pelo menos é menos besteira que está nesse livro. Então veja só o nível de preocupação. Tirar 3 ou 4 queixas é um ganho. Pois é. Para o rigor que é um rigor, exatamente, um rigor intelectual que passa tanto pela preocupação pela forma, quanto pela preocupação com o seu papel de escritor na sociedade, no destino da vida pública do país, né? Tá bom, então, muito obrigado, Daniele, por você estar aqui nesse ambiente muito inspirador do Parque das Ruínas, conversando com a gente sobre Graciliano Ramos. Obrigada. Obrigado, foi muito prazer bater esse papo com você.